Boa noite a todas e todos os nossos professores, professoras, funcionários de escola no Brasil inteiro, a toda a população que nos assiste. Essa é mais uma live da CNTE. A CNTE, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, realiza uma live todas as terças-feiras, às 19 horas. Uma live que é um debate, é um diálogo com a população sobre os temas da educação. E hoje nós estamos aqui para fazer um tema importante, que é a importância do Ministério da Educação para a educação, a educação brasileira. E a importância da live de hoje nos coloca como um tema que é importante que vocês que estão aí assistindo agora provoquem os seus colegas que vêm assistir, porque é um tema fundamental. Hoje, no momento em que nós atravessamos uma falta de Ministério da Educação para dar condição e as condições à educação no Brasil. A CNTE realiza, a partir do dia 26, uma programação especial da semana, a 22ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Este ano nós temos aí um tema educação sem ensino público, sem chance, e é a semana de dia 26 a dia 30, com várias temáticas. Nós teremos lives, teremos uma programação especial durante todo o dia, terminando e encerrando às 19 horas com live. Teremos temas de interesses diversos para toda a educação básica, né? Teremos temas como a gestão democrática, como a militarização das escolas, reforma administrativa, que é um tema que diz respeito a todos os servidores e servidoras da educação, da saúde, enfim, a todo o povo brasileiro, que diz respeito à realidade, à vida do povo brasileiro. Então, eu sou Berenice Dark, sou da direção da CNTE, coordeno a Secretaria de Gênero da CNTE e vamos aí fazer uma live e queremos aí a participação de todas e todas. Esperamos que a gente consiga ter uma excelente noite, não é, Fátima? Com certeza, Berenice. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando a live da CNTE, que é as nossas terças-feiras, às 19 horas, horário de Brasília. Lamentavelmente, hoje é um dia mais triste na história da humanidade e do povo brasileiro. Nós ultrapassamos a 370 mil vidas perdidas em função da pandemia. O que nos dói, a nossa dor é muito mais profunda, é por saber que muitas dessas vidas seriam poupadas se nós tivéssemos um governo que levasse a sério a pandemia e que aplicasse a ciência desde o seu princípio, como fez as demais nações. A nossa dor, a nossa solidariedade a todas as famílias que estão perdendo seus entes queridos. As páginas dos nossos sindicatos afiliados à CNTE passou a ser um obituário. Lamentavelmente, eu acompanho as páginas dos nossos sindicatos, nós temos todos os dias, não tem um estado em que a gente não tenha perdas de vida de educadores, de trabalhadores da educação e da população como um todo. Nossa dor, nossa solidariedade a todas essas famílias e a todas essas vítimas, o nosso compromisso, que nós vamos seguir aqui lutando para derrotar esse governo genocida e fazemos um pacto e um compromisso com a vida e com a ciência para salvar a humanidade e nos cuidar quem estar aqui, porque nós também não queremos ser os números frios. Mas a nossa semana, né, em defesa da educação pública, né, sem educação pública neste país e no mundo, sem oportunidades. Nós temos uma grande honra, nosso convidado do dia de hoje é uma pessoa que desde a década de 80 ocupa o cenário político brasileiro. Nas seus diversos momentos, sempre esteve presente na luta da nossa soberania, da nossa autonomia enquanto povo, contra a ditadura, na formação do governo, do campo democrático popular. É uma personagem, uma figura presente na nossa história enquanto povo brasileiro, desde a década de 80 e assim sucessivamente como vida pública. Nós estamos falando do professor Aloysio Mercadante, que já foi deputado federal, foi senador da República, foi ministro da Educação, ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Casa Civil, é professor, né, tem como formação economista, mas é professor aposentado da Unicamp, professor licenciado da USP e atualmente é presidente da Fundação Perseu Abramo. E é essa pessoa, essa figura ilustre, que a CNTE quer desde o princípio agradecer
e que traz hoje aqui para a gente poder conversar da importância do Ministério da Educação na educação básica, ou seja, desde a nossa primeira infância, desde a creche, que está nas mãos dos nossos municípios, ou no caso de alguns conveniados, mas do ensino fundamental, das séries iniciais, do ensino médio, do ensino técnico profissionalizante, da educação de jovens e adultos, da educação indígena, da educação quilombola, da educação do campo e da cidade. Qual é o papel do governo nacional, qual é o papel do MEC na educação básica brasileira? E no atual, qual deveria ser o papel? Então, boa noite, professor Aloísio, é um prazer e queríamos que o senhor colocasse esse papel que deveria ter e que deve ser do governo nacional com a educação básica. Eu queria, em primeiro lugar, saudar todos, todas e todes, a Berenice pela sua apresentação, que representa aí a política de gênero na CNTE, e a Fátima Silva, que eu já conheço há muitos anos como secretária-geral e também representante da CNTE na entidade internacional da educação. É uma honra estar aqui com vocês e eu queria primeiro me associar à sua intervenção preliminar, Fátima. Solidariedade com as famílias. Eu não sei como vocês têm acompanhado isso, imagino, na rede de 3 milhões de professores, 60 milhões de estudantes, o volume de informações de pessoas que a gente está se despedindo. Eu, por exemplo, semana passada, o diretor da Escola de Formação da Fundação Perseu Abramo, Wilson, que militava 41 anos no PT, eu conheço a década, era um metalúrgico, um companheiro de muitas lutas, muitas histórias, faleceu. Não foi só ele, nós temos Cantalice, diretor, por exemplo, o irmão dele de 54 anos, faleceu, a outra também no estado grave. Eu tenho ali na fundação gente que está com o pulmão totalmente comprometido, porque não são só os óbitos. Tem sequelas temporárias, como perda de memória, paladar, olfato, dificuldade de respirar, fadiga, mas tem sequelas permanentes, irreparáveis. Então, nós vamos ter que lidar com isso durante muito tempo e vamos ter que construir uma política pública de centros de referência para cuidar dessas pessoas, inclusive danos neurológicos e psicológicos muito graves que estão aparecendo como decorrência direta da doença. Então, acho que nós temos uma agenda aí humanitária, uma agenda fundamental em defesa da vida, que eu quero falar também, porque isso diz respeito à educação. Mas eu queria também, além dessa solidariedade, expressar o meu repúdio à declaração do líder do governo, o deputado Ricardo Barros, hoje, que veio a público e dizer que só quem não quer trabalhar é professor. É um negócio inacreditável, né? Ele pertence a uma instituição, por exemplo, no Senado Federal são 81 senadores, 3 já faleceram de Covid. Então, por que o Senado funciona? Porque está no módulo digital. Porque não tem como fazer no módulo presencial. E eu queria saber a disposição dele. Vocês deviam convidá-lo para fazer um acompanhamento, ir para uma sala de aula todo dia, ficar ali 8, 9, 10 horas de atividade direto com as crianças, com os pais, com os demais profissionais, para ver se numa pandemia como essa, com esse nível de gravidade, essa é a política adequada que o Estado brasileiro deve recomendar. Então, eu queria expressar meu repúdio, meu mais absoluto repúdio. Não tem categoria mais dedicada, mais sacrificada e que os pais hoje sentem tanta falta, né? Porque nunca as professoras e professores desse país fizeram tanta falta às famílias como nesse momento. Todos queremos encontrar soluções para isso, mas não é dessa forma. Não é com esse descaso, muito menos com essa arrogância e com essa forma precária de tratar um tema tão delicado e tão complexo. Então, dito isso, qual é o papel do MEC? Fátima e Berenice, vocês que nos acompanham. O papel do MEC tem uma definição na Constituição, suprir de recursos financeiros a rede da educação básica, ela é basicamente municipal e estadual, a presença da União Federal é muito limitada, muito circunstancial na educação básica. O Colégio Dom Pedro II, que é uma coisa, Dom Pedro I, que é uma história muito antiga da educação, mas ele não tem função, né, assim, direta. Não tem, então, ele trabalha com a rede num pacto federativo que o papel complementar entre o município, os estados e a União
na oferta da educação pública, na gestão do sistema educacional, que é uma competência complementar e, às vezes, concorrente. Por exemplo, na educação básica, às vezes, concorrente em estado e município. Mas qual é o papel do MEC? Depende, não depende do que está na Constituição ou na legislação, depende do governo, do projeto político que está à frente do MEC. Quando nós chegamos em 2003, qual era a visão que nós tínhamos do governo anterior do PSDB? Que foi basicamente Paulo Renato, por sinal deu aula comigo na Unicamp. Era basicamente entender que a educação, a prioridade do Ministério da Educação era o ensino fundamental. Eles segmentaram e focaram no ensino fundamental. Era universalizar o acesso, melhorar a qualidade do ensino fundamental, suprir de recursos, tanto que era um projeto da bancada do PT, mas que foi aprovado naquele período, eu era deputado, o Fundef. O Fundef foi a primeira fase de um fundo contábil que redistribuísse os recursos para diminuir a desigualdade entre as escolas e aumentar o repasse de recursos para melhorar a qualidade da educação. Mas era só o ensino fundamental. Ele não cuidava da educação infantil e não tratava do ensino médio. Então, quando você olha mais para frente, quando nós chegamos ao governo, havia uma imensa dificuldade no ensino médio e uma ausência completa do MEC e da União no ensino, na educação infantil. O que é que nós desenvolvemos? A ideia é que a educação é um sistema integrado, que as políticas públicas elas têm que ser complementar e criar uma sinergia no sistema educacional. Porque o MEC tem que cuidar da educação infantil ao pós-doutorado. Você não pode segmentar, você não pode ter uma visão focada, porque o tempo de uma criança, por exemplo, que está na educação infantil, ou um jovem no ensino médio, é aquele. Não adianta ele esperar 5, 6, 7, 8, 10 anos, aí então o MEC vai chegar no ensino médio. Não, o tempo é esse, e não pode perder nenhum ano. Então, a ideia é de um sistema integrado e também nós trabalhamos muito para chegar no Plano Nacional de Educação, no PNE, que estabelece metas para cada uma dessas fases, né, dessas etapas do processo educacional, tanto em relação ao acesso, à permanência, como à qualidade, que são exigências fundamentais. Aí nós temos exigências também em relação à carreira dos professores, uma série de outras definições. Eu diria que uma das contribuições relevantes que nós demos foi o Fundeb. Foi passado o Fundef para abranger todo o ensino básico, e aqui eu faço a minha homenagem à CNTE, que lutou incansavelmente, eu acompanhei isso muito de perto com o Heleno, com outros dirigentes, para aprovar o Fundeb, porque o ministro de então, Abraham Weintraub, o tempo inteiro protelou, sabotou, dificultou. Eles queriam que não renovasse o Fundeb, e eram 158 bilhões de reais que ia desmontar a escola pública. Não só isso, né? O setor privado queria abocanhar um pedaço desse recurso. A educação já é subfinanciada e eles queriam que abrisse brechas para transferência para escolas confessionais, escolas de educação profissional, quer dizer, retirar recursos da educação pública e gratuita. Então, eu estou mostrando alguns exemplos. O Piso Nacional dos Professores foi outra conquista muito importante nos nossos governos, que permitiu um reajuste até a gente sair do governo, um crescimento real de 49% do salário acima da inflação, e que é pouco, dada a defasagem em relação ao mercado de trabalho, como o próprio Plano Nacional de Educação apresenta. Nós começamos a ter políticas para a educação infantil. O Heckman, Prêmio Nobel de Economia na Escola de Chicago, ele faz um trabalho, ele acompanha crianças da periferia dos Estados Unidos a vida toda, até a vida adulta. E as crianças que frequentaram a educação infantil e a creche, na vida adulta, pobres, têm um desenvolvimento profissional melhor, têm uma relação familiar mais estável, menos conflito com a lei, menos propensão às drogas. Então, todas as habilidades não cognitivas que são desenvolvidas nessa etapa, os estímulos pedagógicos mudam não só para a habilidade cognitiva da escola, do aprendizado, mas ao longo de toda a vida. Então, é um fator fundamental que o MEC passou a olhar nas nossas gestões. Nós começamos a construir creches. Eu até dizia, é o prédio mais bonito e é o mais importante da periferia, as creches que nós estamos construindo pela União. Por quê? Porque é fundamental ter uma escola pública de qualidade, porque é ali que você começa a diminuir a diferença entre as famílias, tirar os filhos da pobreza e começar a dar alguma oportunidade. Uma criança de uma família pobre tem um vocabulário que é 1/3 de uma família letrada. Quando ela vai aprender a ler e escrever, ela não tem condições
ela tem muito mais dificuldade, e vocês sabem que todo o problema da alfabetização está em 75 mil escolas, 75% do problema está em 25 mil escolas no Brasil. Por quê? Porque é onde está a pobreza. Já vem do berço a ausência de vocabulário. Se ela tem 1/3 do vocabulário, ela tem dificuldade de aprender a ler e escrever, ou que ela não aprendeu a falar. Então, a educação infantil, o esforço que nós fizemos no Brasil Carinhoso, de repasse de recursos adicionais, fortalecimento da merenda escolar, porque tem uma subnutrição nessa pandemia, então esse problema da fome está ficando dramático, foi um esforço nessa direção do MEC, corresponsável por essa etapa formativa. Fizemos o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que era um estímulo adicional aos professores, né, alfabetizadores de professoras, formação, uma complementação salarial, uma parceria com as universidades públicas para melhorar esse processo que é fundamental. Se a criança não aprende a ler e escrever e as primeiras contas, nada vai acontecer nas fases seguintes. Nós conseguimos universalizar o ensino fundamental, principalmente o Fundamental 1 avançou muito bem, inclusive em termos do IDEB, que foi um indicador também de qualidade que se desenvolveu para avaliar o desempenho educacional. Já no Fundamental 2, a gente começa a ver algumas dificuldades. Quando a criança deixa de ter uma professora na sala, um professor, e passa a ter um conjunto de disciplinas, ela tem dificuldade. Quem tem dificuldade? Aquelas que não tiveram alfabetização devida. E quando chega no ensino médio, com 13 disciplinas, as dificuldades aumentam muito. É muito mais complexo, porque as deficiências de formação chegam até lá. Então, nós procuramos lançar o Mais Educação, que era a educação em tempo integral, complementar o tempo de escolaridade das crianças, valorizar o ensino médio inovador para conseguir implantar, aumentar a carga horária, melhorar a remuneração dos professores e, com isso, tentar compensar essas defasagens que eram muito importantes. O Enem foi um instrumento muito poderoso de motivar os jovens do ensino médio, porque todos passaram, principalmente com a lei de cotas, que eu era ministro em 2012, quando nós aprovamos. Metade das vagas de todas as universidades públicas são estudantes da escola pública, porque eles são 84% da matrícula. Nada mais justo do que metade das vagas, com recorte de renda e raça, porque exclusão social e discriminação racial não são a mesma coisa. E as duas questões têm que trabalhar junto. E hoje nós temos que discutir isso, porque em 2022 agora vence os 10 anos, nós temos que renovar a lei de cotas. Então, e foi uma forma de motivar o ensino médio, de dar oportunidade, de abrir um caminho de oportunidades para os jovens com o ProUni e principalmente com o ReUni, com a ampliação das vagas e com a lei de cotas. Então, eu queria dizer que tem uma imensa responsabilidade. Para terminar essa primeira abordagem, para quando você tem uma visão que a educação é uma política estratégica, depois eu falo o que acontece hoje, mas para terminar essa primeira fase, nada disso acontece na educação se não tiver recurso. Lutar por verba para a educação é lutar pelo futuro do Brasil, é lutar para ter uma sociedade do conhecimento, é lutar para que a gente possa superar os limites do subdesenvolvimento e as dificuldades de eficiência da economia, de convivência, de civilização. Então, a educação é a base da construção de um projeto de nação. Nós fizemos um GRU, que vinha do governo Fernando Henrique Cardoso, desvinculação de receita da União, quer dizer, a Constituição dizia 18% da receita bruta vai para a educação, mas a DRU tirava 20% desses 18%, desse bolo que era destinado. Nós acabamos com isso progressivamente e depois repassamos integralmente o que era o piso constitucional para a educação. E 25% dos estados, 25% para os municípios. O Fundeb, o salário educação e os royalties do petróleo. O Fundo Social do Pré-Sal, metade dos recursos e os royalties do petróleo, era a ideia que o petróleo, as maiores reservas descobertas no século XXI foram exatamente as reservas do pré-sal. É uma energia não renovável, que a futura geração não terá acesso. Então, a ideia era o quê? Essa energia não renovável vai deixar para a futura geração uma herança que é uma educação de qualidade, que é o passaporte para o futuro, para o século XXI. Bom, o que nós estamos assistindo do golpe para cá? O desmonte dessa política. O desmonte em várias dimensões. Quer dizer, o desleixo é tão grande que nós estamos no 4º ministro da Educação do governo Bolsonaro, 4º, e nenhum com vivência na educação. Não tem ninguém, esse último, alguma vivência precária.
mas nenhum dedicado efetivamente à carreira docente, viveu integralmente, se formou com currículo. São currículos muito precários. A gente vê um período em que a visão do governo era que a tarefa fundamental do ministro era o obscurantismo negacionista, era a luta ideológica, era a guerra cultural. Então, eles não reconhecem a democracia das instituições, as eleições, porque é quem vive a educação que tem que escolher os dirigentes da educação. Esse é um princípio fundamental. Eles não reconhecem a liberdade acadêmica, a pluralidade, criar aquele movimento escola sem partido, tentavam intimidar, constranger a liberdade de pensamento e de cátedra dos professores, tentam mexer na política nacional de didática, que abre todas as opções do conhecimento com critérios técnicos, pedagógicos, com especialistas de renome das universidades, para tentar introduzir uma ideologia retrógrada e que não tem respaldo nas universidades, e desmontaram o financiamento, acabaram com o piso. Nós aumentamos em 207% acima da inflação os recursos para a educação durante os 13 anos do governo do PT. No governo da presidenta Dilma foram 54 bilhões de reais acima do piso. Não é que eles vieram para o piso, eles acabaram com o piso. O piso virou teto, porque como a PEC do teto de gastos não pode gastar mais do que foi gasto o ano anterior com o reajuste da inflação, a tendência é um repasse declinante para a educação. O que está por trás desse desmonte? Queriam desvincular os recursos da educação dos estados e municípios, assim como queriam desmontar o Fundeb. O que está por trás disso? Está uma visão neoliberal do Estado mínimo. Eles querem entregar a educação para o setor privado. Grandes lobbies empresariais, fundações de educação que prestam serviço, na realidade, queriam pôr a mão no Fundeb e querem se apropriar dos recursos para a educação. Essa é a disputa mais estratégica para o futuro de quem? Dos filhos da pobreza. Então, toda a nossa luta era colocar na escola, ter acesso à universidade, abrir caminhos de oportunidade para aqueles que nunca tiveram. E o que eles estão tentando fazer é desmontar esses mecanismos, patrocinar um retrocesso e uma visão de privatização da educação. Então, eu vejo que nós temos uma luta muito importante. Um último comentário, eu já falei demais aqui, mas esse comentário é importante. Durante os últimos 40 anos, os Estados Unidos teve uma política neoliberal, desde o Reagan, Margaret Thatcher. O Biden mudou muito isso. Ele está fazendo um pacote de investimentos públicos de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares por 8 anos. Depois ele quer aumentar o imposto dos ricos e das empresas por 25 anos para arrecadar 2 trilhões e meio de dólares. Não sei se vocês leram o programa do Biden, mas ele fala em investimento em estrutura, que é a economia de cuidados, saúde e educação. Ele está defendendo anistiar a dívida do crédito estudantil para os estudantes de classe média e baixa. Anistiar, acabar com que é a segunda dívida das famílias americanas. Primeira são... Depois, ele está falando em universidade pública e gratuita nos Estados Unidos. Totalmente contrário à visão que a gente sente aqui de privatização crescente do ensino. Ele está defendendo o sistema de educação pública, o Obamacare, ampliar o acesso para criar um SUS, porque essa pandemia, inclusive, mostrou a gravidade da ausência desse mecanismo. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção, porque aqui está se discutindo muito pouco isso, é que no coração do capitalismo do mundo ocidental, depois que a China, nos últimos 30 anos, cresceu aceleradamente e ameaça a hegemonia americana, eles estão reagindo, jogando fora o neoliberalismo e dizendo que precisa ter Estado, precisa ter educação, precisa ter investimento em ciência e tecnologia. Estão fazendo um programa forte de inclusão digital, inclusive na educação, para que todos tenham acesso à sociedade digital, e fazendo uma transição ecológica, um grande investimento, que é o outro problema do futuro, que é o problema do aquecimento global. Então, é uma mudança completa do papel do Estado, de tudo que nós defendemos historicamente, inclusive de educação pública. Eles estão indo no caminho contrário do que esse modelo neoliberal que está aqui da escola de Chicago, do Paulo Guedes, que não existe mais lá. Essa escola não tem a menor importância na economia, ela é um fracasso completo. E por isso nós temos, a luta que nós fizemos até hoje, nós não estamos sozinhos. O mundo, mesmo parte da Europa e dos Estados Unidos, sabem que vão ter que recuperar o papel do Estado, que precisa de educação pública, que precisa de investimento em ciência e tecnologia, precisa formar bem os professores, precisa ser professores motivados, bem pagos. E por isso eu vejo que a CNTE tem que ter muito orgulho da sua tradição, da sua história e da sua coerência.
porque ela foi fundamental para a gente chegar onde nós chegamos e para tentar resistir a esse desmonte que nós estamos vivendo. Mas eu acho que nós vamos resistir, vamos superar, e não está muito longe isso, porque esse projeto não tem... É uma tragédia tão grande, humanitária, sanitária, econômica e social, que nós vamos derrotá-los e retomar o caminho de construção de uma educação pública generosa, de qualidade, que garanta acesso, permanência e que coloque o professor como um profissional absolutamente decisivo e estratégico para o Brasil. Falei demais, Fátima. É que eu me empolguei. Mas estou aqui para vocês, aguardando. Muito bom. A gente já começa o primeiro bloco, né? Um bloco extremamente instigante no debate. Luísa, eu queria aproveitar, você que coloca questões aqui que eu tinha anotado para a gente dialogar nesse segundo bloco, mas eu queria mesmo que você reforçasse um pouco. O PNE foi um debate longo, democrático, que nós conseguimos aí um avanço grande num governo em que você estava à frente do Ministério e acompanhou e passo aí o PNE e a questão do Fundeb, quando naquela reunião de ministros, os 5 ex-ministros, dessa crise que nós vivemos, da falta de governo e da falta de Ministério da Educação, naquela reunião, uma das preocupações que você levantou depois para a imprensa foi exatamente a questão do Fundeb, né? E essa preocupação com a questão do financiamento, à época ainda não aprovado o Fundeb, e aí você levantou bem aqui a luta que a CNTE, que a educação fez para que a gente pudesse ter hoje o Fundeb aprovado como está. Eu queria que você comentasse um pouco, e essa questão das cotas, agora a gente encerra agora no próximo ano, faz 10 anos, então são políticas afirmativas e políticas importantes que foram consolidadas nos últimos anos nos governos, principalmente nos governos democráticos populares, e que de 2016, após o golpe, até agora a gente vem vivendo um retrocesso enorme dessas políticas. Eu queria que você falasse um pouco, discorresse um pouco dessa perspectiva, neste momento, na falta de Estado, na falta de governo, e a gente percebe muito isso na pandemia agora, né? A gente percebe que a gente tem os governos estaduais fazendo uma política quase que autônoma, meio que de encontros e diálogos com governadores, sem essa base de expressão de uma política central, uma política de governo, uma política de Estado que norteie as ações para este momento de pandemia e também, assim, nessa perspectiva do Fundeb. Qual você acha, na sua ótica de ex-ministro e de professor, qual é a importância que tem essa vitória do Fundeb para a educação, estando aí, claro, nas mãos de um governo forte, de um ministério forte? Né? Porque, infelizmente, o que nós vemos é a perspectiva de retirada de recurso no atual governo, retirada, não utilização do Fundeb da forma devida para reforçar a educação, desde a educação infantil, que tem um ganho importante aí com essa luta, com essa vitória do Fundeb, mas também até a educação básica como um todo. Olha, Berenice, eu acho que você colocou questões muito importantes. A primeira, do Plano Nacional de Educação, eu queria destacar que são 20 macrometas que perpassam todo o sistema educacional e muitas estratégias, acho que são 156 estratégias. Eu adverti várias vezes, e é a minha visão, que não ia resolver nós colocarmos 10% do PIB como meta, que é uma meta decisiva para todas as demais. O que eu chamava atenção? O PIB não entra no orçamento, 10% do PIB não entra no orçamento. O que entra no orçamento é imposto ou contribuição, que nós precisávamos amarrar a receita Exemplo, quando nós tínhamos 18% da receita bruta da educação, para a educação, da receita da União, da receita fiscal da União, nós tínhamos uma fonte de financiamento segura, porque está dado lá. Eles quebraram essa fonte. O Guedes não conseguiu retirar a vinculação dos recursos para a educação para os estados e municípios. Se retirar, desmonta a educação pública. Então, nós precisamos rever para frente o PNE e colocar uma escadinha de financiamento para ir crescendo progressivamente, mas com uma fonte segura de recursos que esteja dentro do orçamento, porque não entra no orçamento.
Com uma dificuldade que eu estou vendo, comecei a viver isso ainda quando estava no governo, é que os parlamentares hoje estão muito preocupados com as suas emendas, as emendas são obrigatórias. Então você veja, nesse orçamento deste ano, tem 36 bilhões de reais de emendas. Tudo bem que possa ter as emendas para fazer algum programa na sua base regional, mas você põe 36 bilhões e tira 20 bilhões de recursos do SUS. E tira despesas obrigatórias que vão ter que ser pagas. Isso é um absurdo completo. Uma pandemia com essa gravidade, com essa recessão que nós estamos atravessando, os recursos tinham que estar concentrados para proteger a vida, enfrentar a pandemia e para preparar a reconstrução do Brasil e a recuperação. Então nós temos um problema seríssimo nessa discussão do orçamento. Eu acho que as entidades sindicais, as que sobreviveram, né, boa parte do movimento sindical desapareceu com o fim do imposto sindical. Né, as que ainda têm força política, como a CNTE, precisam aprimorar a discussão sobre orçamento público e sobre os procedimentos de construção do orçamento, inclusive essa questão das emendas que emparedam o governo federal e você pulveriza recursos. Então, 30 bilhões de reais, vamos botar aí uma conta grosseira, 600 parlamentares, né? 500 e pouco parlamentares. Mas isso, o que isso vai resolver o problema do Brasil? Essa pulverização? Nós podíamos praticamente dobrar o valor do auxílio emergencial, que está em 48 bi, só com as emendas. E as pessoas estão passando fome. Então, o país precisa discutir o orçamento, uma visão estratégica de desenvolvimento e uma luta muito difícil, que é colocar os pobres no orçamento. Porque o golpe veio e o que o Bolsonaro está fazendo é tirar os pobres do orçamento. Nós nunca conseguimos fazer os ricos pagarem os impostos que deveriam. Eu entrei em 90, quando eu fui deputado, um dos primeiros projetos era a taxação das grandes fortunas. Nunca consegui. Taxação das grandes heranças, que é um dos impostos mais justos que existe. A pessoa só paga uma vez depois que morreu. E essa elite que fala tanto em meritocracia, qual é a meritocracia de um herdeiro? Tem uma. Isso é uma relação que vem da monarquia, quer dizer, ele é filho. Lógico que uma parte da fortuna pode ser para a família, nós não vamos questionar isso. Mas a sociedade ajudou a construir aquela fortuna. Uma parte tem que ir para a sociedade, tem que voltar para aqueles que não têm herança nenhuma. Então você pega um país como os Estados Unidos, 40%, acima de 11 milhões de dólares da fortuna, vai para o Estado. E eles abrem a possibilidade de desenvolver a fundação. Por isso que os bilionários americanos, Bill Gates, Fundação Ford, Fundação Guggenheim, Fundação Kennedy, são tão generosos. Porque o imposto de renda tira 40% da fortuna. E aqui não paga nada. Não paga absolutamente nada de adicional. E nem imposto sobre lucros, dividendo, enfim. Tem que ter uma reforma tributária justa, solidária e sustentável. A saída dessa crise, nós temos que enfrentar esse debate. Para poder pagar essa crise, os ricos têm que pagar o que nunca pagaram. E eles estão tirando os pobres do orçamento e não fazem os ricos pagar os impostos que deveriam. Para colocar recursos da educação, amarrar melhor para que esses recursos fiquem firmes, como nós tentamos com o Fundo Social. A segunda coisa que se tratou, que eu acho muito importante, é a questão das cotas. Eu disse rapidamente, mas 84% das matrículas do ensino médio são estudantes da escola pública. Quando eu digo que na universidade pública, porque o que acontece no Brasil? Os pobres estudam na escola pública até o ensino médio e os ricos estudam em escola particular. E quando chega no ensino superior, inverte, porque 95% da pesquisa está nas universidades públicas. Os ricos iam para as universidades públicas e os pobres pagam, se puder, a universidade privada. Bom, que situação que nós ficamos? Quando nós chegamos no governo, nós tínhamos 3 milhões e 400 mil estudantes universitários. Nós saímos, tinha 8 milhões e 100. Nós aumentamos em 150%. É o maior crescimento, a maior expansão da história. Mas só isso não resolvia. Você tinha que abrir espaço para que quem não tem renda, quem nasceu na pobreza, possa estudar até o ensino superior. Aí fizemos o ProUni, que são bolsas de estudo gratuito, majoritariamente gratuito, o FIES, que é um financiamento subsidiado, mas principalmente o REUNE, ampliação da rede pública, institutos federais, com cotas. Foi em 4 anos, 25, metade das vagas de todos os cursos em todas as universidades públicas federais são para os estudantes da escola pública. E dessa metade para os pobres, com renda familiar até 3 salários mínimos. E com recorte de negros e indígenas
pelo peso demográfico em cada estado. Por que isso? Porque durante 4 séculos, nós tivemos escravidão nesse país. Essa elite se acostumou a viver do trabalho escravo. E parte da migração europeia que veio para cá veio para substituir o trabalho escravo pelo trabalho assalariado e afastar os negros do mercado de trabalho. Então, o preconceito e a exclusão racial que nós tivemos, que é essa herança da escravidão, só poderá ser superada com políticas afirmativas. A Fátima, na apresentação, falou, não, eu estudei economia na USP, fui mestrado e doutorado na Unicamp. Na graduação, eu tinha um companheiro amigo meu, o Chiquinho, negro. No mestrado e doutorado, eu não tive nenhum. Nenhum. E não foi diferente que meu filho que entrou na economia da USP, nem minha filha que fez jornalismo e ciências sociais na USP. Não foi diferente. Então, a lei de cotas mudou isso. Você chega na sala de aula hoje, acabou. A diversidade é uma riqueza, aprender a conviver com a diferença. E é uma política de ação afirmativa para compensar os 4 séculos de escravidão. O argumento da elite era o seguinte, não, vai prejudicar a qualidade do ensino superior das universidades. Já tem inúmeras pesquisas. A mais importante que eu conheço é 1 milhão de estudantes que fizeram ENAD, que é aquele exame de concluinte. Quando termina o curso, faz o exame, que é por área, né? Cada vez é uma área. 1 milhão de estudantes. A nota entre os cotistas e os não cotistas é praticamente a mesma. Nas humanidades, os cotistas têm uma nota melhor que os não cotistas e nas exatas um pouco aquém. É verdade que, às vezes, quando o estudante entra, ele tem uma defasagem nas áreas de exatas. Você pode fazer física, química, matemática principalmente. Você pode fazer um curso de nivelamento para recuperar. Mas esse acesso foi exitoso. Acabou a discussão da meritocracia. O que nós vamos fazer, nós vamos ver daqui para frente, é que no judiciário vão começar a chegar negros e negras, inclusive indígenas. Nesses nichos de poder, no Banco Central, na Receita Federal, na Polícia Federal, no Parlamento Brasileiro, isso vai mudar. Porque é uma mudança geracional. Em 2015, Berenice, uma coisa que eu adoro falar, porque eu briguei muito pela lei de cota, fiquei 10 anos no Senado e não consegui aprovar, desde deputado que eu defendia, e consegui como ministro em 2012. Entre cada 3 formandos em 2015 era o primeiro da família a ter um título de educação superior. Isso é uma revolução num país. Isso tem que continuar. Essa é uma luta fundamental. Eles estão tirando 25% do custeio das universidades. Como é que as universidades vão sustentar? Então, nós conseguimos blindar, e os professores fizeram uma campanha extraordinária no Fundeb, entupiram os gabinetes de mensagem e de Twitter e de campanha, que eles sentiram a pressão da sociedade e acabaram aprovando, porque o governo tentou impedir a votação, depois tentou manobrar e depois tentou privatizar uma parte e nada disso aconteceu. Eu acho que foi muito importante aquela luta, foi decisiva historicamente. Eu acho que e aí a CNTE teve à frente disso durante todo o período. Nós só temos que renovar a lei de cotas e colocar isso como uma grande prioridade. Por último, quando a gente fazia o Enem, nós chegamos a ter 9 milhões de inscritos. São 2 milhões e 200 mil concluintes do ensino médio. Por que 9 milhões de inscritos? Porque tem uma demanda reprimida por educação no Brasil. As pessoas não podiam estudar, elas tinham que ir embora para o mercado de trabalho. Então você tem mais ou menos em torno de 15 milhões de brasileiros e brasileiras que terminaram o ensino médio e não entraram na universidade e gostariam de estudar. Então hoje nós temos 2 milhões de vagas para os estudantes do ensino médio nas universidades públicas. O que nós não conseguimos absorver é essa demanda reprimida do passado. Se fosse só quem está concluindo, você tem vaga para botar na universidade. Você tem 2 milhões de vagas nas universidades públicas e privadas, mas você não tem esse atraso histórico. Então, agora, a última consideração. Há uns 30 anos atrás, Brasil e Coreia tinham mais ou menos 8, 9% dos jovens até 18 a 29 anos na universidade, ou que concluíram o ensino superior. Nós chegamos no governo, tinha em torno de 11. Nós saímos, deixamos em torno de 18, indo para 20, 21. A Coreia tem 75% dos jovens formados ou estudando na universidade.
Então, essa economia da inovação, das novas tecnologias, da indústria 4.0, essa economia digital, tudo isso é absolutamente decisivo. A educação é a base. Nós não teremos condições de nos desenvolver, tanto que a indústria no Brasil era 30% do PIB e hoje é 11%. Nós estamos desindustrializando e virando um país que produz commodities. Sem educação, ciência, tecnologia e inovação, nós não teremos chance no século XXI. Então, investir em educação é investir no futuro, é investir em desenvolvimento, é investir em emprego de qualidade, é investir em toda é uma exigência indispensável para o desenvolvimento de uma nação. Por último, sobre a pandemia. Só tem 2 tratamentos precoces: distanciamento social e vacina. É o que toda a medicina, a evidência científica, quem acredita em evidência científica, sabe que é assim. Como é que a China conteve se não tinha vacina? Ela fez um bloqueio, utilizou inteligência artificial, ela monitorava o celular das pessoas, controlava a contaminação, testagem, isolou as pessoas doentes e conseguiu conter em Wuhan e não espalhou para uma sociedade de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Todas as nações, você pega a Europa, a Alemanha tem 114 prêmios Nobel. Quantos lockdowns a Alemanha já fez para conter, para achatar a curva e impedir que a doença se expandisse de uma forma desorganizada? Então, agora, o que nós tivemos no Brasil? Em março do ano passado, o Bolsonaro dizia o seguinte: só vão morrer no máximo 800 pessoas, vai morrer menos que o H1N1. H1N1 depois que nós vacinamos a população. Vai morrer 800 pessoas. Nós chegamos aqui a mais de 3 mil, 4 mil por dia. Não é no ano. 800 no ano. E ele estimulou a aglomeração, não usar máscara, vendeu um charlatanismo, que é a cloroquina, que é uma coisa absurda, isso não tem nenhuma evidência científica, já está a Organização Mundial de Saúde. Agora tem uma matéria, inclusive, naquela super interessante da Veja, que mostra um médico com 11 que criou essa tese sem nenhuma base, sem nenhuma sustentação, foi comprada pelo Trump, pelo Bolsonaro, bilhões foram ganhos nessa história e vidas foram perdidas, porque não existe esse tratamento precoce, é completamente ineficiente. Então precisa de vacina e precisa de distanciamento social. Não tem como ter distanciamento social sem auxílio emergencial. Se as pessoas não comerem, não ganharem uma renda, e é muito mais barato a gente dar um auxílio emergencial do que ficar enterrando pessoas ou depois tentar curar as sequelas que essa doença está levando. E não tem como recuperar a economia. Por exemplo, a China está crescendo nesse trimestre 18,3%, no trimestre, e nós estamos em recessão. Por quê? Porque não tem recuperação econômica sem controlar a pandemia. E por último, a vacina. Das 12 vacinas que o mundo está usando, 8 são dos BRICS. Esse governo conseguiu agredir a China. Até agora não aceitaram a vacina da Rússia, por pressão do Trump e dos Estados Unidos. A Índia pediu que o Brasil votasse com ela na Organização Mundial de Saúde a quebra de patentes, o licenciamento temporário, ou seja, durante a pandemia, não tem monopólio de laboratório privado, mesmo porque todas as vacinas foram praticamente financiadas com dinheiro público. Então, você libera a produção para você aumentar a oferta, porque se o planeta não tiver vacinado, essa doença não vai ser resolvida. E o Brasil virou a Fukushima do Covid. Nós estamos exportando vírus e cepas para o planeta inteiro. Veja o que está acontecendo, por exemplo, no Uruguai, agora que é uma tragédia, na Argentina fazendo lockdown. Por quê? Porque o Brasil totalmente descontrolado. Então, num cenário como esse, o que deviam ter proposto para os professores? Vacina! Enquanto não tem vacina, distanciamento social. Podiam fazer, nós defendemos fazer nós chamamos de biblioteca do século XXI, colocar espaços na periferia, escolas digitais, para os estudantes que não têm acesso à internet poderem participar. Não adianta botar banda larga porque não tem como estudar, não tem um computador. Fazer uma atividade e poder melhorar. Nós tínhamos a TV Escola, que eles praticamente desmontaram, já tinha que aumentar a oferta de educação digital, de distanciamento social. E os professores tinham que estar na prioridade da vacinação, como estão em alguns países. Por quê? Para os alunos poderem voltar para a sala de aula, os professores com segurança. Como é que você manda um profissional ficar trancado dentro de uma sala de aula nessas condições? Então, e ainda ter que ouvir o líder do governo dizer uma barbaridade dessa, que não querem trabalhar. Não, eles querem trabalhar mais com a vida, a sua, e proteger a vida das suas crianças, dos seus jovens, que eles são responsáveis. Então, nós precisamos de vacina, vacina e vacina. E enquanto não tem o distanciamento social. Sem isso, não vai ter recuperação econômica
e nem retomaremos a educação com a qualidade, a convivência pedagógica tão fundamental que São Pedro. É verdade que você pode ter os alunos uma vez por semana, um dia da semana, poucos alunos para ter a convivência, porque as crianças estão muito carentes, né? Elas estão, principalmente as crianças, muito carentes da escola. Eu vejo pelos meus netos, minhas netas, falam das amiguinhas, tem lá aulinha digital, mas nada substitui a convivência humana. E isso é outra coisa muito importante da pandemia. Essa elite que está falando em homeschooling e tratando mal. Eu acho que cada bolsonarista desse hoje tem tanta saudade do professor, dos filhos, da professora. Nada substitui a convivência na sala de aula, no processo de aprendizagem. Então, os professores vão sair muito mais fortes do que já eram antes, porque as famílias sabem o quanto eles são uma atividade essencial para o país e tem que ser tratado com essa dimensão. Com certeza, Mercadante. Nada substitui o presencial, né? Nem na nossa convivência escolar, no sistema educativo, como também nas nossas relações, né, humanas, pessoais. Que falta nos faz ter os nossos encontros presenciais, os nossos seminários, nossos congressos, né? Enfim, os nossos encontros, né, na sexta-feira no bar com nossos amigos, as comemorações do aniversário, né, as confraternizações, desapareceram tudo, né? Nada substitui o presencial. E que aula, né? Então, essa nossa... Fica nas redes, fica na nossa gravação. Que bom a gente compartilhar para os nossos amigos, compartilhar para os nossos sindicatos. Nós temos um pool dos nossos sindicatos que está retransmitindo essa nossa live. E você aqui hoje deu uma aula para a gente, né? Que começou desde o sistema educacional vamos pegar lá do Fernando Henrique Cardoso, com o Fundef, chegando para os dias de hoje, passando pelo governo Lula, pelo governo Dilma, todas as políticas educacionais na última década, né, de inclusão, e todo o sistema educacional, mas você também falou da geopolítica, você falou de economia, você falou de sociologia, você falou de história. Então, foi uma aula muito ampla e muito esperançosa para nós, esperançar do verbo de Paulo Freire, né, que nós estamos no centenário de Paulo Freire. Mas, apesar de que eles não queiram, amanhã vai ser um novo dia. E para a gente poder ir encerrando, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo de hoje, que é uma grande honra nessa semana nossa em defesa da educação, receber o nosso ex-ministro da Educação, nosso atual presidente da Fundação Perseu Abramo e professor. Se amanhã é um novo dia, vamos falar de um novo projeto de Brasil. O que nós temos que construir e o que nós queremos nesse novo dia para o Brasil. Você já colocou vários pontos, mas vamos tentar fazer um corte para a educação, aonde nós vamos estar convivendo com o vírus aí, que não vai embora amanhã ou depois, né, que vai começar, um sistema educacional totalmente destroçado, né, com este governo, e a gente sabendo que tem que ter medidas eficazes na educação, que passa por uma articulação de assistência social, de saúde e de educação. Qual é esse novo amanhã que nós temos que construir no setor educativo, porque eles vão passar e esse novo dia nós estamos construindo, para a gente poder fazer o nosso último bloco de encerramento, Mercadante. O som, você está com... Os epidemiologistas que se dedicam a essa pesquisa, eles projetam um cenário que essa pandemia ela pode permanecer entre 2 a 7 anos. Depende do ritmo da vacinação, não em apenas um país, mas no conjunto da sociedade. Hoje, 76% das vacinas que já foram aplicadas estão em 10 países e metade em 3 países. Você precisa democratizar a vacina. Por isso que o investimento que nós fizemos nos BRICS, China, Índia, Rússia, África do Sul, Brasil, que eram os países em desenvolvimento, porque aí são esses que estão ofertando vacina para os demais países. Então, nós precisamos que o G20, que a ONU, discuta a OMS, discuta o acesso à vacina, e para isso tem uma campanha, um projeto do Paulo Paim, que é para quebrar a patente. Na realidade, assim, suspende, dá um licenciamento temporário para que qualquer um possa produzir vacina. Nós temos do Butantan, Fundação
Manguinhos, né, Oswaldo Cruz, nós temos condições de produzir mais vacinas se você quebrar o monopólio. Isso vai baixar o preço, vai acelerar o acesso, não só no Brasil, mas no resto do mundo, porque também não adianta só o Brasil vacinar. Se você pega algumas vacinas, elas não dão imunidade de 100%. Então, a imunidade só vai vir quando tiver a imunização de massa. Quer dizer, muita gente vacinada, o vírus não consegue se propagar. Então, nós precisamos de uma resposta sanitária, que é essa. Nós precisamos recuperar o Brasil, reconstruir o Brasil. Uma parte do novo está no passado. Por exemplo, o que é o novo para uma família que está passando fome hoje? O novo era a comida que ela teve um dia que parou de ter. Nós estamos com metade da população com deficiência alimentar e 9 milhões de pessoas na extrema pobreza passando fome. É um prato de comida na mesa. É uma coisa básica. O que é o novo para um monte de estudantes que vão ter que largar a escola e vão largar a universidade porque a família não tem mais condições, ou ensino médio, em todos os níveis? O novo é poder voltar para a escola. Então, uma parte é reconstruir. Reconstruir o Luz para Todos, reconstruir Minha Casa Minha Vida, reconstruir direitos trabalhistas, reconstruir as organizações sindicais. Você vê o Biden falando assim, mas como é que nós podemos ter só 7% dos trabalhadores sindicalizados? Nós já tivemos mais de 20%. Está defendendo a sindicalização lá, no coração do capitalismo. Está mostrando que os sindicatos são fundamentais para distribuir a renda. Por quê? Porque os Estados Unidos estão ficando para trás com esse modelo neoliberal, individualista, egoísta, consumista. Nós precisamos de uma sociedade mais solidária, mais generosa, né, mais aberta. Então, eu vejo que nós precisamos recuperar. Agora, não é só reconstruir. Nosso governo, nós geramos 21 milhões de empregos com carteira assinada. Hoje nós temos 14 milhões e 200 mil desempregados, 7 milhões desalentados. Então, nós estamos numa situação dramática do mercado de trabalho. E uma parte disso veio para ficar. Nós temos que pensar em investir nos setores que geram mais emprego. E um dos setores, que é isso que o Biden está falando do Biden, porque nosso plano de reconstrução e transformação, que nós lançamos pela Fundação Perseu Abramo do PT, dialoga muito com o que ele está defendendo. É a economia do cuidado, saúde, educação, assistência social. São setores que empregam muita gente, que tem um papel fundamental no futuro. Precisam ser mais valorizados do que antes. Por isso que eles estão colocando, inclusive, como prioridade, tanto na educação como na saúde, educação pública e saúde pública. Estão pondo recursos do Estado para levantar e viabilizar esses setores e dar acesso aos estudantes. Agora, nós precisamos de uma transição digital. Essas novas tecnologias vieram para ficar. Nós temos que saber lidar com elas e temos que permitir acesso a elas e utilizar isso a partir da escola como instrumento pedagógico das crianças. Os professores vão ter que se formar, porque nós somos de uma geração, eu não, vocês são muito mais jovens, mas eu sou de uma geração cartorial, vocês são de uma geração analógica. E a nova geração é uma geração digital, então nós vamos ter que entrar nessa economia digital e nessa sociedade digital e nos prepararmos para essa formação. E a escola tem que estar no centro dessa discussão. O 5G vai revolucionar a internet. O volume de informações e a velocidade de tráfego é de tal ordem que vai modernizar a agricultura, a indústria e a educação. Então, nós precisamos trabalhar isso e olhar isso. A CNTE precisa ter um secretário que cuide da educação digital. Ponham isso no programa. Acompanhar as tecnologias, a pedagogia, as inovações. Eu fui presidente da ANDES, fui da primeira direção da ANDES. E fui 7 anos presidente da Associação de Professores da PUC. É outro mundo que vocês têm pela frente. Então, abriu esse cenário. A CNTE tem que estudar, estar à frente e trazer sugestões, soluções que não substituam o presencial, mas complemente o presencial. A outra questão é a transição ambiental. O planeta não aguenta o que nós estamos atravessando. Essa questão do efeito climático também está relacionada às pandemias, às epidemias cada vez mais recorrentes. Essas grandes conglomerados urbanos são inviáveis como eles estão constituindo. Então, essa pandemia, ela abriu uma janela de oportunidade também, para a gente repensar a civilização, repensar as relações humanas, né? Repensar a família, a relação que a gente quer ter, repensar as horas de trabalho, como é que a gente pode se organizar, trabalhar menos para trabalhar em todos e viver melhor. Então, eu acho que tem uma grande possibilidade histórica. Agora, seguramente, nós só conseguiremos avançar em direção a uma nova utopia civilizatória se a educação estiver no centro desse processo.
Sem ela, nós não teremos chance no futuro. Com ela, nós temos grandes possibilidades, especialmente um país com tantos recursos naturais, com tanta terra, o G1 da biodiversidade, nós temos muita chance no futuro. E agora, vocês vão me permitir, mas eu vou ter que dizer, porque eu estava com ele hoje de manhã, eu acho que o timoneiro desse processo, capaz de agregar esse futuro, é um trabalhador metalúrgico que nunca pôde entrar numa universidade pública, mas é quem mais recebeu o título de doutor honoris causa da história do Brasil e que mais universidades, escolas, de que mais atenção deu à educação em toda a história do país, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o futuro que eu vejo próximo para repactuar o país, para superar essa cultura de ódio, não vai ser fácil, vai precisar de muita luta. Mas eu acho que quinta-feira agora vai ser, acho que o último julgamento no Supremo, a gente consolida o Lula livre e vamos começar o Lula lá de novo. Eu quero ver aquela Praça dos Três Poderes, com as bandeiras todas, de todos os cantos. Queria ver o Lula subir aquela rampa de novo, com a experiência de um homem mais vivido, mais sofrido. Como foi o Gandhi, como foi o Mandela, as grandes lideranças foram perseguidas, foram presas, foram humilhadas, mas saíram maiores desse processo. Então, eu tenho esperança no futuro próximo. Luto por ele e, independente de quem será o governo, a educação, a sala de aula e os professores e professoras têm que estar no centro, porque é a política mais estratégica para um projeto de Brasil. Então, parabéns a vocês que dedicaram a vida a isso. Agradeço, você falou que eu dei uma aula, mas a CNTE me deu muitas aulas na vida, me puxou a orelha muitas vezes, e faz parte da relação entre movimento sindical e um governo popular. Essa relação tem tensão, tem cobrança. Às vezes eu me senti injustiçado, será que eles não estão entendendo? Mas na maioria das vezes vocês estavam falando o que a base queria ouvir, o que a gente é obrigado a estar atento para poder dialogar e construir junto. Pena que não tem mais o Fórum Nacional da Educação, não tem aquelas instâncias de uma construção participativa que chegou no Plano Nacional de Educação. Mas as conferências nacionais de educação, tantos espaços que nós abrimos para construir juntos. Mas vocês resistiram e nós também. E juntos voltaremos para colocar a educação no centro de um projeto de nação. Então, muito obrigado. Parabéns, Berenice, Fátima, tudo de bom para vocês. Viva a educação brasileira e viva a CNTE. Viva a educação brasileira. E nós vamos viver para contar, né? E vamos fazer parte desse estar lá, vendo este homem, este metalúrgico, este grande homem, né? Voltar de novo para o lugar que devia estar, né? Devia estar, né? Na verdade, o processo de 2018 ficou inconcluso. Mas nós estamos construindo, Mercadante, a CONAP, né? O governo golpista acabou, né, com o Fórum Nacional de Educação oficial, que foi construído no governo Lula, né? Terminou. Nós saímos e hoje, com mais de 42 entidades, nós constituímos o Fórum Popular Nacional de Educação. E já iniciamos a organização da CONAP Popular nos municípios brasileiros, né? E vamos, em junho do ano que vem, na cidade de Natal, né, onde tem a governadora Fátima Bezerra, que vem do movimento sindical, que é professora, já foi diretora também do Sint, foi deputada federal, senadora igual você. Nós vamos estar lá no dia 10, 11 e 12 de junho, fazendo a CONAP Popular, Conferência Nacional Popular de Educação, e ali nós vamos consolidar a nossa proposta de plano de governo para o futuro governo que vai ser instalado. Né, com a construção. Vou fazer uma proposta para a CONAP, porque antes nós estávamos no Ministério e o Fórum era uma forma de consulta. Eu vou propor que os ex-ministros que participaram dos governos populares criem um coletivo para participar da CONAP, com direito à voz, debater. Eu vou chamar o Haddad, vou chamar todos os ministros, Tasso Genro, todos os ministros da educação desse período histórico, todos que quiserem participar, na realidade, inclusive antes, se quiserem vir, não tem nenhum problema, aberto, sem coloração partidária. Qualquer um que quiser participar, a gente criar um coletivo para participar, um grupo, como um espaço de diálogo dentro da CONAP para levar a nossa experiência, a nossa vivência. Vou conversar com o pessoal, veja lá se tem espaço, a gente monta um grupinho dos ex-ministros para sentar igualzinho, com a mesma condição, cabeça, pé no chão, humildade, dialogar, ouvir, para a gente construir junto o futuro.
pode já colocar na agenda para vocês estarem no presencial lá 10, 11 e 12 de junho, no Rio Grande do Norte, em Natal, e também participar das CONAPs que nós vamos ter, das CONAPs livres Brasil afora. Vamos ter você como ponto de referência para nós queremos fazer essa construção, né, com todos os ex e pensar o futuro, né? Nós temos que sair de pensar o futuro e um plano de educação, de proposta para governo que seja vinda do povo e vinda da participação popular de todos os segmentos da sociedade, né? Com certeza, é uma grande honra para nós, e essa CONAP é uma CONAP do povo, é uma CONAP de todos, é popular. Vou montar um grupinho então no WhatsApp, CONAP ex-ministros, vou chamar o Haddad, evidentemente, que foi 6 anos, o Cristóvão Buarque, o Tasso Genro, o Cid Gomes, o Renato Janine, todos. A gente são o Paim, a gente montar um grupo. Se o Mendonça quiser vir, pode vir também, não tem nenhum problema. Com certeza. Ex-ministros que trabalharam na educação, eu só não entro num grupo que tiver o Weintraub e essa turma daqui para lá, porque eu não considero que eles tenham qualquer... Eles não fazem parte do novo e nem dos nossos. Eles destruíram espaço, né? É muito difícil aceitar isso. Mas para trás, a gente senta com todos. Tanto que a nossa carta, o recorte é esse. Tá, né? Nós fizemos daqui para trás, fizemos várias cartas de ex-ministros, tal, com todos que têm compromisso com a democracia, independente de partido. E a gente pode montar um grupo para participar das discussões e da construção, e seguramente estaremos juntos lá no presencial, já devidamente vacinados e construindo uma nova página da educação. Então é isso, gente. Beijão para você, Berenice, Fátima, vocês todos que nos acompanharam. Parabéns aí pelo espaço e que terça-feira muita gente continue aqui acompanhando e debatendo a educação pública de qualidade no Brasil. Nós que agradecemos, né, você ter aceitado o convite da CNTE. Obrigada muito, tá? Vamos aguardar essa CONAP, que vai ser esse espaço de resistência aí, todos os ex-ministros, nessa perspectiva da construção daqui para frente. Muito obrigada. Valeu, gente. Abraço. Abraço. Compartilhe, divida esse nosso programa, nossa live do dia de hoje, discutindo a educação básica. Nós nos despedimos, então, né, Fátima, essa noite, agradecendo a todos e todas pela participação, deixando aqui esse momento mesmo, a CNTE se solidarizando com todas as famílias que perderam parentes queridos, perderam seus amores, aos educadores e educadoras que perderam alguém, que perderam seus companheiros de luta, seus amigos, enfim, alguém de sua família, e que a gente possa resistir. Como disse Paulo Freire, né, Fátima, é importante esperançar, da ideia da esperança, né, não da espera. E nós vamos esperançar, porque nós somos da resistência e da luta pela educação de qualidade, a luta da educação pública para todos e todas. E é assim que nós nos despedimos nessa noite. Obrigada a todos e todas pela participação. Boa noite e até a próxima terça-feira.